Olá, bom dia, já são 7 horas mais 7 minutos em Arapiraca, estamos começando mais um jogo rápido aqui dentro do Comando 91. E para começar o nosso jogo rápido de hoje, quarta-feira, dia 12 do mês de julho do ano de 2023, eu vou direto ao Eduardo Cardial com as primeiras do time do Asa. Alô, Eduardo, bom dia. Beleza, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido com mais informações do Alvinegro Arapiraquense, que trabalha forte pra caramba, visando esse duelo diante da equipe do Bahia de Feira. E olha que a semana do Asa ficou mais curta, porque o Asa trabalha hoje, trabalha amanhã na quinta-feira e depois, já segue viagem para Feira de Santana. E aí faz mais alguns treinamentos lá em solo baiano, mas aqui em Arapiraca até quinta-feira. Depois a delegação viaja. Celso Teixeira já sabe que não vai poder levar para essa viagem o meio-campista Zé Wilson, terceiro cartão amarelo, vai ter que cumprir suspensão automática. E a principal novidade nos bastidores, justamente o goleiro Edmárcio Curi, que fez uma partida extremamente brilhante no derby contra o Cruzeiro e entrou na seleção da rodada. O único jogador do Asa que entrou na seleção da rodada, 12ª rodada, o goleiro Edmárcio Curi. Esse tem vaga garantida, ele mais 10 nesse time do Asa. Tem a possibilidade de Anderson Feijão ser relacionado, tem a possibilidade também do Fidelis começar jogando no lugar do Zé Wilson, tem o próprio Marquinhos também aí que pode aparecer entre os titulares, tem o retorno possivelmente do Foguinho depois de estar entregue ao departamento médico. Anderson Feijão vai ser relacionado possivelmente, já o Júnior Viçosa, esse vai ser vetado possivelmente. Há uma tendência enorme para que o Júnior Viçosa não viaje, porque teve o estiramento na coxa, por precaução, possivelmente o jogador não vá para a Bahia, deverá ficar aqui em Arapiraca, e aí no jogo seguinte contra o Jacuipense, aí o jogador pode até aparecer, mas esse jogo contra o Bahia de Feira, o torcedor possivelmente não vai ver o Júnior Viçosa relacionado, porque está entregue ao departamento médico alvinegro. Expectativa que o Asa faça uma vitória, faça uma boa partida, tenha uma vitória consistente para brigar de fato por essa classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Nacional. O Asa hoje é o terceiro colocado com 16 pontos. Tá vivíssimo da Silva na Série D do Brasileiro. São informações gigantes aqui dentro do Jogo Rápido. Beleza, então, Eduardo, vamos direto para o Viderlan Araújo, o comentarista canhão do rádio e da internet. Alô, Viderlan, bom dia. Olá, um abraço para você que está no Jogo Rápido. Estamos de volta aqui na programação da NN para trazer notícias e a nossa análise a respeito desta semana do Asa para enfrentar o Bahia de Feira de Santana no próximo sábado às 5 da tarde lá no interior da Bahia. O torcedor ontem participou do Futebol Show e disse que o jogo da classificação do Asa é esta partida contra o Bahia de Feira de Santana. Pensando no aproveitamento e na possibilidade de jogar até mesmo por um empate ou sem aquela pressão por vitória no último jogo contra a equipe da Jacuipense, é bem verdade que o torcedor tem razão. O Asa vencendo o jogo dará um passo importantíssimo e estará virtualmente classificado para a segunda fase da Série D, faltando definir a classificação, a ordem em que ele vai ficar posicionado ao encerramento da 14ª rodada. Muito importante para o trabalho do técnico Celso Teixeira, quando se fala em probabilidades, nomes como Fidelis, do próprio Esquerdinha, do Joãozinho, são nomes cogitados diante dessa saída do Zé Wilson, que está suspenso. Essa situação pode ser trabalhada pelo técnico Celso Teixeira em 3 modelos. Se ele coloca o Joãozinho, ele recua o Didira, deixa o Everton Heleno por dentro, fazendo ali um terceiro homem de marcação no meio campo, mas com liberdade para infiltrações por dentro, traz o Didira para jogar mais aproximado do Lídio, mas com proximidade também para pisar na área do adversário, principalmente no campo de defesa, e deixa o Vitinho aberto pelo lado direito com o Tito mais centralizado. E por que estou dizendo o Tito? Porque não acho que o Júnior Viçosa vá para o jogo. Diante do quadro clínico do jogador, mesmo que a lesão que ele tenha apresentado um estiramento pequeno na coxa direita, mas essa situação para mim já traz elementos suficientes, com pouco conhecimento que nós temos de quase 2 décadas de futebol, para dizer que o jogador Júnior Viçosa está fora da partida contra o Bahia de Feira de Santana. O Asa pode utilizar a estratégia
de levar essa dúvida até momentos antes do jogo. Mas não acho que essa situação deve ser mudada, até como precaução para aquilo que o Asa vai ter no decorrer da Série D e vai precisar contar com o Júnior Viçosa, que é um atleta importante no setor ofensivo. Na parte defensiva, mais uma vez acredito que o Thalisson deve ganhar a chance. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro, deve manter também todo o setor de defesa, pelo lado direito com o Bocão, o Alemão e o Christian Luca, os zagueiros, com o Edmar Sucuri sendo o goleiro. Apenas essa situação no lado esquerdo, que acredito que vai ser realmente, mais uma vez, o Thalisson mantido naquele setor. Se isso não acontecer, o Celso Teixeira pode trazer mais duas mudanças. A primeira eu já falei, que é a possibilidade do Joãozinho aberto pelo lado esquerdo. Aí o Asa ficaria com uma proposta de marcação alta, tentando eliminar ali as possibilidades de uma saída com qualidade do Bahia de Feira de Santana. Mas pode também trazer nessa concepção de jogo uma probabilidade diferente, que nós discutimos ontem no Futebol Show. O esquerdinha sendo lançado no meio campo, e aí tem o recuo do Didira nesse momento, bem parecido com aquela primeira opção, para poder fazer essa função como segundo homem de marcação no meio campo, mas com possibilidades de infiltração na parte central e até mesmo em diagonal pelo lado esquerdo. São situações que o Celso Teixeira tem testado, tenho certeza disso, e que só vamos saber no próximo sábado, neste desafio do Asa pela Série D do Campeonato Brasileiro, na penúltima partida da primeira fase da competição. À noite nós estaremos juntos em mais uma participação no Futebol Show. Deixo um grande abraço para você. Até lá. Viderlan, e agora vamos falar do Cruzeiro, o estrelado de Arapiraca, que também prepara-se para o compromisso do final de semana pela Série D do Campeonato Brasileiro, tentando entrar aí no G4. A informação é dele, Everton Luiz. Bom dia. Bom dia, um abraço para você que comanda o Jogo Rápido e também para os internautas, o ouvinte de rádio ligado na NNFM. Vamos falar do time do Urso, que tem um compromisso no próximo domingo no estádio Fumeirão, diante da equipe do Retrô. Após aquela derrota para o Asa pelo placar de 2-0, ontem, terça-feira, aconteceu a reapresentação e foi na academia, um trabalho regenerativo. Já hoje acontece o primeiro treinamento com bola. Aí o técnico Adriano Rodrigues começa a planejar o esquema, a maneira que o time vai jogar diante da equipe pernambucana, que teve o jogo na primeira fase contra o Urso e um empate em 1-1 na Arena Pernambuco. Naquela oportunidade, o gol do Cruzeiro foi marcado pelo Tony aos 32 minutos do segundo tempo. A equipe tem 33% de aproveitamento, 14 pontos a menos do que o time do Retrô, é o lanterna do grupo A4, ou seja, esse time do Retrô está sobrando na liderança. Um abraço, bom dia, eu volto com você. Bom dia, meu caro Everton Luiz, e agora vamos para Maceió. CRB, CSA. CRB joga sexta-feira e o CSA joga no domingo. A informação é dele. Alan Jones, bom dia. Bom dia, Clevânio. Bom, a gente começa falando do CRB, que ontem voltou a trabalhar, se reapresentou no Ninho do Galo, na Barra de São Miguel, iniciando a semana de preparação para encarar o Avaí, na sexta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Rei Pelé. O técnico Daniel Paulista já deve voltar a contar com 2 jogadores, o atacante Renato e o meia João Paulo. Eles devem ficar à disposição da comissão técnica para essa partida. E aí fica a expectativa se o Daniel Paulista vai manter a mesma formação dos últimos jogos, se ele vai tentar mudar a formação da equipe, né? Ele vai ter aí trabalhou ontem, trabalha hoje e amanhã faz o último treinamento para esse jogo diante do time catarinense. O CRB, que está na 12ª posição com 21 pontos na Série B, né, vive aí uma situação de indefinição em relação a contratações. Será que o Galo vai apostar em um investimento maior? Será que o CRB vai fazer contratações apenas para reforçar o elenco e se manter aí no meio da tabela? Bom, o discurso da diretoria do CRB é que o elenco atual é um elenco que
que dá para brigar por algo maior na competição. Se isso é verdade, vamos saber aí com a sequência dos jogos, né? O detalhe é que o CRB agora termina esse primeiro turno enfrentando equipes que estão abaixo dele na classificação, como esse jogo contra o Avaí, né, que está a 11 partidas sem ganhar, depois encara a Tombense e fecha aí o primeiro turno recebendo o time da Ponte Preta no Trapichão. A gente agora fala do CSA, que também se reapresentou ontem no Complexo Esportivo Gustavo Paiva, o técnico Marcelo Cabo iniciando a semana de preparação, porque no domingo o CSA tem um jogo muito difícil contra a equipe do São José às 4 da tarde no Trapichão. O CSA que tenta aí recuperar alguns jogadores que estão no departamento médico, a exemplo do lateral direito Everton Silva, do zagueiro Paulo César, são atletas que devem voltar a ficar à disposição da comissão técnica. Ontem o CSA apresentou oficialmente o atacante Raiva Negas, de 30 anos, colombiano, que estava atuando no futebol do Peru, chega aí para, quem sabe, ser titular desse ataque do CSA e tirar um pouco da dependência do atacante Gabriel Tagliari. Bom, meus amigos, com as informações do CRB e do CSA aqui direto de Maceió, Alan Jones para o Jogo Rápido desta quarta-feira. Ótimo dia a todos. Valeu, Alan. Ótimo dia para você também, meu querido. E agora vamos direto para o comentarista fera do rádio, o André Áviles, que vai comentar, claro, dentro daquilo que trouxe o Alan agora em relação a CSA CRB e, obviamente, essa situação do Cruzeiro, que é o último colocado do grupo, mas está lá na briga, tem chance ainda de classificação. Bom dia, André. Muito bom dia, Clevânio. Bom dia para você que está acompanhando a NN-FM e também o NN Play. Falando primeiro dos times da capital, os dois que inclusive neste fim de semana jogam lá em Maceió. O CSA contra a equipe do São José. O CSA que teve uma evolução tática, principalmente contra o Figueirense, não conseguiu segurar o resultado e agora tem e vive essa obrigação de vencer, principalmente jogando em casa. O técnico Marcelo Cabo deve fazer alguns ajustes. Há também aí a possibilidade do Raiva Negas já jogar, até porque ele foi contratado para jogar. O problema é o seguinte, que fica a mercê o técnico Marcelo Cabo. Será que ele vai ter que mudar o time para o Raiva Negas entrar? Porque o time está encaixando. Então fica muito complicado para você mudar uma configuração tática por conta de uma contratação que vem com essa, entre aspas, obrigação de jogar. Então, primeiro vencer esse jogo para depois ficar mais tranquilo é justamente aí, acredito que seja o objetivo do CSA. Já o CRB contra a equipe do Avaí é mais daquele contexto do CRB na Série B. Vai enfrentar um time que está lá embaixo na tabela e jogando no Rei Pelé, onde geralmente cai um pouco de rendimento a partir desse panorama, quando enfrenta um time que está lá embaixo na tabela. Ou seja, a mentalidade do CRB, a postura e o comportamento contra o Avaí serão preponderantes para que ele possa vencer essa equipe do Avaí, que vem muito mal no Campeonato Brasileiro da Série B. E por isso, esse rendimento tem que ser mostrado em campo e modificado dentro de campo para que não haja esse problema mais uma vez. E no Cruzeiro, até para finalizar meu comentário de hoje, a situação na tabela do Cruzeiro ainda há possibilidade de classificação. No entanto, uma muito remota, quase que impossível do Cruzeiro se classificar. Pode acontecer? Pode. O Cruzeiro tem 12 pontos, pode chegar a 18. No entanto, ele depende muito de outros resultados. Por exemplo, nessa próxima rodada, onde o Cruzeiro vai enfrentar o Retrô, que já está classificado, acontecendo algumas combinações, já está desclassificado. Ou seja, se a gente for colocar em porcentagem, por exemplo, a chance do Cruzeiro se classificar fica menos de 10. Então já tem que projetar o 2024. Não é que foi um fracasso, eu não gosto dessa palavra fracasso, inclusive até uma entrevista do jogador da NBA, o Antetokounmpo, ele fala que não há fracasso no esporte. Então o Cruzeiro, ele tem que tirar algum legado, tirar algo de bom dessa temporada de 2023, onde participou pela primeira vez de um nacional, e tirar justamente esses pontos positivos e não cometer erros que cometeu esse ano justamente para 2024. Primeiro, manter essa comissão técnica com o técnico Adriano Rodrigues, manter também algumas peças importantes do elenco para já começar 2024 à frente dos outros clubes. Então, pensar a longo prazo, pensar já no ano que vem, e acredito que se fizer isso, e principalmente profissionalizar setores, profissionalizar o futebol. O futebol é a principal arma do Cruzeiro, lógico, e tem que profissionalizar. Fazendo isso, acredito que 2024 vai ser muito mais proveitoso para a equipe arapiraquense, que tem apenas 4 anos e, lógico, tem muita coisa ainda
para viver. Portanto, a gente vai falar muito ainda sobre CRB, sobre CSA e sobre Cruzeiro hoje, a partir das 19 horas no Futebol Show. Valeu então, André. E agora vamos direto para o Giro do Placar Esportivo. Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, Clevane, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com as informações do Giro do Placar Esportivo, começando com os resultados de ontem, né? Ontem teve bola rolando no futebol internacional, jogos de ida aí dos playoffs da Copa Sul-Americana ontem. O América Mineiro foi até lá em Santiago, no Chile, enfrentou o Colo-Colo e perdeu ontem por 2-1. Então, Colo-Colo 2, América Mineiro 1. Jogo de volta será na próxima terça-feira lá na Arena Independência. Outro brasileiro que também jogou ontem pelo playoff da Copa Sul-Americana, Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Corinthians venceu o Universitário do Peru por 1-0. O jogo de volta será lá em Lima, no Peru, na próxima terça-feira também. E hoje, quarta-feira, tem bola rolando, tem Copa do Brasil e também tem Copa Sul-Americana. Começando pela Copa do Brasil, jogos de volta aí das quartas de final. Hoje, lá na Arena do Grêmio, às 19 horas em Porto Alegre, tem o Grêmio enfrentando a equipe do Bahia no jogo de volta aí das quartas de final da Copa do Brasil. Na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h30, tem um jogo de volta entre Atlético Paranaense e Flamengo. Jogo também importante aí pela Copa do Brasil. Já pela Copa Sul-Americana, jogo de ida aí do playoff. O Botafogo hoje representa o futebol brasileiro, vai jogar contra a equipe do Patronato da Argentina, jogo às 19 horas. Então essa é a agenda aí dessa quarta-feira de futebol pela Copa do Brasil e também pela Copa Sul-Americana. Clevane. Beleza, então, Marco Aurélio, começa, a gente fecha o Jogo Rápido desta quarta-feira. Voltaremos a falar de futebol à noite dentro do Futebol Show. Segue com os senhores Ailton Áviles e toda a sua equipe no Comando 91. A todos, bom dia.